Bem-vindos ao meu canal. Hoje é o dia de Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. No primeiro dia da semana, as santas mulheres foram ao túmulo e encontraram-no vazio. O anjo disse-lhes: ressuscitou, não está aqui. E disse-lhes ainda: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? O Senhor ressuscitou. A ressurreição do Senhor é o ponto culminante do mistério da nossa salvação. A vitória sobre a morte. No hino, que é a sequência pascal, há uma passagem que dá o sentido deste mistério da ressurreição do Senhor, do mistério pascal no seu todo, da paixão e da ressurreição do Senhor, quando diz: nós assistimos a um grande combate, um duelo entre a vida e a morte. Mas como a morte é fruto, a invenção de Satanás, segundo o livro da sabedoria, não foi Deus que quis a morte. A morte veio por inveja do demónio, diz o livro da sabedoria. O demónio que tentou os primeiros pais e que nos tenta também a nós, insinuando-nos uma pseudo-vida que no fundo é a morte. Portanto, este duelo entre a vida e a morte é no fundo o duelo, o combate entre Cristo e Satanás. Esta é a chave hermenêutica para compreendermos o mistério da ressurreição. A ressurreição do Senhor é a vitória da vida sobre a morte. A vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o ódio, sobre Satanás. Que aparentemente na paixão foi vitorioso. Mas foi uma vitória breve, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. É o Kyrios, o Senhor. Nas tentações no deserto, no princípio, diz o Evangelho que, tendo esgotado toda a espécie de tentação, o demónio afastou-se por um certo tempo. Mas quando no processo da paixão, quando inicia o processo da paixão, a narrativa da paixão, quando Judas combina com as autoridades de Jerusalém como entregar o Senhor por 30 moedas, diz o Evangelho de São Lucas, o demónio entrou em Judas. E começa o processo da paixão, o combate entre a vida e a morte. Este combate inicia-se de uma forma dramática na agonia de Jesus no horto, em que Jesus se sente profundamente perturbado. A minha alma está numa angústia de morte, diz Jesus aos seus discípulos que tinhas convidado para estar mais perto de si, Pedro, Tiago e João. Este é o terceiro momento de uma grande perturbação que os evangelhos evocam. A primeira perturbação é o encontro com a morte, no túmulo, junto ao túmulo de Lázaro. Quando Jesus chega ao túmulo, diz o Evangelho, senti-se profundamente perturbado. O confronto do vivente, o encontro do vivente com a morte, é altamente perturbante. O segundo momento é quando, na última ceia, Jesus anuncia quem o vai entregar. E quando entrega o bocado de pão a Judas Iscariotes e ele o engole, diz o Evangelho, entrou nele Satanás. Ele saiu e era noite. Este é o mistério perturbador da figura de Judas Iscariotes. É alguém que, por ambição da riqueza, do dinheiro, São João diz, ele era ladrão, porque se apoderava de tudo o que caía na bolsa comum. Por ambição, pelo poder que 30 moedas, mesmo de prata, podiam representar, entrega o Senhor. Ele está ao serviço de Satanás. Vende a alma ao diabo. Este é o mistério. E isso perturba profundamente o Senhor, porque ele tinha sido escolhido para estar ao seu serviço, para ser um dos fundamentos do novo Israel de Deus, da Igreja. Mas traiu profundamente, entregando as autoridades para a paixão. E o terceiro momento, como eu dizia, é na agonia de Jesus no horto.
porque está na emergência, no princípio do combate final. Satanás, de certa maneira, faz da paixão o assalto final a Jesus, a grande tentação. E Jesus vive esse momento na mesma atitude de intimidade filial. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, onde não se faça a minha, mas a tua vontade. E a paixão começa. E nós ouvimos nas narrativas da paixão como os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus e todos aqueles que passavam junto da cruz de Jesus lhe diziam a mesma tentação que no princípio Satanás lhe tinha proposto: se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. E Jesus não desce da cruz. Por isso a morte do Senhor foi aparentemente a vitória de Satanás. É o grande combate, o grande duelo de que fala a sequência pascal, entre a vida e a morte, entre o Senhor e Satanás. E porque ele morreu, foi sepultado, a sua alma desceu à mansão dos mortos, na linguagem das Escrituras, tudo acabou. Parece que Satanás foi vitorioso. Aliás, nós encontramos um eco desta desilusão, desta derrota que envolveu os próprios discípulos mais próximos de Jesus, representados naqueles 2 discípulos de Emaús, que se afastavam de Jerusalém depois de 3 dias. Estava bem morto. É verdade que nós esperávamos que ele fosse o Messias Salvador de Israel, na linha do Messias real, de poder. Mas já lá vão 3 dias que estas coisas se passaram. É verdade que umas mulheres do nosso grupo foram ao túmulo e encontraram-no vazio, mas a ele ninguém o viu. Esta desilusão, esta derrota. Mas foi uma vitória passageira, porque realmente Satanás não tem poder sobre nada. Não tem poder sobre ele. Ele é vitorioso. O Senhor ressuscitou. E o fruto pascal é o dom do Espírito Santo. Ele entrega o seu Espírito, já o tinha entregado no momento da morte. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, o pneuma. E entregou o Espírito aos apóstolos no dia da ressurreição. Entregou o Espírito aos apóstolos e a muitos discípulos, com Nossa Senhora também, no dia de Pentecostes. E começa a Igreja corpo misto de Cristo. A Igreja o corpo de Cristo, como diz São Paulo. E por isso é bem verdade aquela palavra que Pascal dizia: a paixão de Cristo continua até ao fim da história na Igreja, que é o seu corpo. Mas continua a paixão, continuam as tentações, mas continua também a vitória sobre as tentações, sobre o demónio. Aliás, Jesus diz no Evangelho: as portas do inferno não terão poder sobre ela. As portas do Hades, do Sheol, isto é, da morte. Por outras palavras, o demónio, Satanás, não terá poder sobre a Igreja. É verdade que ela pode vacilar uma vez ou outra na história. Porque são as mesmas tentações que Jesus sofreu no deserto, as tentações que sofre a Igreja. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E também a última, a terrível, a pior de todas, talvez, que Satanás apresenta todos os poderes do mundo, todos os reinos do mundo, e lhe diz à Igreja, ou aos seus representantes, ou a cada um de nós: tudo isto darei se prostrares-me e adorares. E por isso cá está, o drama de Judas continua na história. Nós somos sujeitos a esta tentação de, por causa da riqueza, também de sermos tentados a vender a nossa alma ao demónio. Em vez de servir o Senhor, servir o demónio. Nós vivemos tempos muito perigosos também no que diz respeito a estas tentações. Vejamos o que está a acontecer no mundo com esta nova ordem internacional mundial, as tentativas de estabelecer uma nova religião, um novo imanismo, a instauração de um novo homem, que seja a imagem das máquinas e já não aquela imagem de homem, criada à imagem e semelhança de Deus que nós somos. Mas que as tentações da tecnocracia tentam
introduzir a nós esta ideia de que podemos superar a nossa própria humanidade pelas nossas próprias forças, que é no fundo a tentação que Satanás fez a Adão e Eva. Se comeres o fruto da vida, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore da vida, os teus olhos abrem-se e serás como Deus, Senhor da vida e da morte, do teu próprio corpo, de tudo. A grande tentação da riqueza, do poder, de sermos senhores do mundo. E a tentação à Igreja de ela se introduzir, se adaptar, andar com os tempos, nesta tentativa de instaurar uma nova ordem mundial, uma nova religião universal, com os rituais pagãos e neopagãos da Pachamama e coisas semelhantes. É a mesma tentação. Portanto, a paixão de Cristo continua na história da Igreja, que é o seu corpo, mas também a vitória. O Senhor prometeu que estaria sempre connosco até ao fim dos tempos e que não deixaria a sua Igreja ir abaixo, vacilar. Este é o mistério da ressurreição. Santo Agostinho dizia que a Igreja peregrina na história entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Seremos sempre um sinal de contradição, tal como ele foi. Assim será a Igreja. Esta tentação de se acomodar aos tempos, de se adaptar, de andar com o mundo, é a tentação recorrente, hoje e sempre. Mas hoje, na Páscoa do Senhor, nós proclamamos a vitória do Senhor. Este duelo entre a vida e a morte, entre Jesus e Satanás. Mas ele foi vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Se é a primeira vez que visita o meu canal, convido a inscrever-se, dar o seu gosto, o seu comentário se achar oportuno e a partilhar com os seus amigos. Desejo uma Santa Páscoa. Até à próxima.